Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, também do YouTube. Que a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse em cada vida, em cada coração. Vamos retomar a leitura da Santa Palavra de Deus. Eu quero convidar toda a família católica, toda a família espírita, os livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, mas você tem o coração aberto para poder aprender, quer entender, gosta de saber, ama o conhecimento, vem para cá. Vamos ler a Santa Palavra de Deus, o livro mais importante que existe no mundo. E convide também teus familiares, parentes, vizinhos. Vamos juntos ler a Bíblia, obter o conhecimento do Santo para a vida eterna. A vida eterna, ela está escondida aqui, nas páginas da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Medita nas sagradas letras, disse o apóstolo Paulo, que podem fazer-te sábios. Vamos ler a Bíblia? Nós estamos fazendo uma releitura do livro de Êxodo, desta feita no capítulo 8, verso 1 em diante, para a nossa meditação. A praga das rãs. A Bíblia que nós estamos usando é a Almeida Revista e Corrigida, ou seja, ARC. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Edição, revista e corrigida. Se você for procurar nos meios digitais, nas Bíblias digitais disponíveis por aí, você vai encontrar escrito ARC, que é a abreviatura de Almeida Revista e Corrigida. Esta é a Bíblia mais confiável. Essas Bíblias mais novas que estão fazendo aí na versão, nova versão internacional, essas Bíblias aí na linguagem de hoje, não são mais confiáveis, estão mudando muita coisa na palavra de Deus. Aqui ainda é a palavra do Senhor nosso Deus, sem alteração, do jeito que ela foi escrita. Amém? Vamos ler a Bíblia? Título da leitura: A praga das rãs. Capítulo 8. Versículo 1 em diante. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor dos exércitos: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito,
e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glórias sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos, versículo 16 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, e toda a terra, em toda a terra do Egito. Perdão, versículo 17 novamente. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim, com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. A praga das moscas, versículo 20 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe:
Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Aleluia! E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas de seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao Senhor. Versículo 25. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda, esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. A praga da peste nos animais, capítulo 9, versículo 1 em diante. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, e sobre os cavalos, e sobre os jumentos, e sobre
Versículo 3 novamente. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor versículo 5 novamente. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossos punhos cheios de cinza do forno. E Moisés a espade para os céus diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu conforme... versículo 12 novamente. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus, versículo 13 em diante. Então disse o Senhor a Moisés, Versículo 13 em diante. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela... novamente. Está um friozinho aqui no estado do Espírito Santo. E o irmão Gil está atacado de alergia novamente. Bendito seja Deus. Vamos novamente. As ameaças de Deus, versículo 13 em diante. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. E dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência,
e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. A praga da saraiva, versículo 22 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu a toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temeis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as suas mãos ao Senhor. E cessaram os trovões, e a saraiva,
e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo o Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Eis aí a palavra do Senhor. Até aqui, vamos falar com Deus em oração. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santo Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nesta hora, Senhor, eu levanto a Ti a minha voz em oração, para Te agradecer, ó meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido, de estarmos aqui na Tua santa presença, para louvar e bendizer o Teu santo nome, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Meu Deus e meu Pai, eu quero juntamente com os nossos muitos seguidores aqui, ó Deus, no Facebook e também no YouTube, Te agradecer e pedir ao Senhor perdão por nossos muitos pecados, meu Deus, pois temos pecado contra Ti, por pensamentos, por palavras e por obras que não agradam o Teu Espírito Santo nem a Tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem em nome de Jesus lavar a nossa alma no sangue do Cordeiro, no sangue que Jesus derramou por nossos pecados, na cruz do Calvário, o eterno sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vem branquear nossas vestiduras agora, Senhor. Eu oro a Ti e peço ao Senhor que assim tenha misericórdia das nossas vidas e da nossa fraca pessoa. Eu quero orar, meu Deus e meu Pai, aleluia, por cada pessoa que estão nos acompanhando neste projeto de leitura da Tua Santa Palavra. Que esta palavra poderosa do Senhor possa encontrar boa terra no coração deste homem, desta mulher, para que possa crescer, meu Deus, e germinar e produzir frutos dignos de salvação, dignos de arrependimento para a vida eterna, Senhor. Senhor, vem curar as nossas muitas enfermidades, meu Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu Te agradeço porque o Senhor tem nos ouvido, meu Pai querido. Perdoa, Senhor, nossos pecados e sara as nossas enfermidades. Vem nos trazer saúde no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna. Esta pessoa, meu Deus, que está acamada, que está na cadeira de roda, que está, meu Deus, enferma, doente, desenganada pela medicina e pelos recursos humanos. Eu clamo pelo precioso sangue de Jesus, que esta pessoa seja curada, meu Deus. Repreende essa enfermidade e este mal, para a glória do Teu santo nome. Também esta pessoa, meu Deus e meu Pai, que está oprimido por Satanás, viciado na bebida alcoólica, viciado nos tóxicos, nas drogas, viciado na prostituição, no adultério, viciado no cigarro, na bebida alcoólica, viciado, meu Deus, nos jogos de internet, nos jogos de rede,
viciado na tela do computador, da tela do celular. Ó meu Deus e meu Pai, vem repreender esse espírito imundo, meu Deus, que tem colocado vício, meu Deus, no teu povo. Liberta, Senhor, as nossas almas para a glória do teu santo nome. Abençoa este pai de família, esta mãe de família que é chefe do seu lar, da sua casa, estes que estão desempregados. Meu Deus e meu Pai, abre as portas, meu Deus, de um bom emprego, de um bom salário, de um bom ganho, para que este chefe de família possa levar o sustento para dentro de sua casa, para junto de seus filhos. Ó meu Deus e meu Pai, bendito seja o teu santo nome. Eu clamo a ti, ó Deus, por nossas almas. Prepara as nossas vidas, Senhor meu Deus, para aquele grande e glorioso dia em que o Senhor Jesus há de vir para nos buscar. Prepara as nossas almas em verdadeira justiça e santidade, meu Deus. Aleluia! Não nos lances da tua presença. Não retires de nós o teu Espírito Santo da verdade, mas dá-nos a tua bênção maravilhosa da salvação. Se porventura o Senhor nos despedir desta terra ainda antes da vinda de Jesus, nosso Senhor, que tu possas fazê-lo, Senhor, com as nossas almas, com as nossas vestes embranquecidas no sangue do Cordeiro, para que tenhamos direito à árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, e para que possamos entrar na tua cidade santa pelas portas. Ó Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, fica conosco, não nos desampares, não nos abandone, mas lembra-te de nós, Senhor meu Deus. Somos teus filhos, Senhor. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Fica conosco, Senhor da glória. Nos abençoe em tudo, meu Deus. É o que eu te peço com muita fé, com muito amor, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra santa e poderosa fique gravada nas tábuas de carne do nosso coração, para que não pequemos contra ti. É o que eu te peço com muita fé e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Eis aí, portanto, mais uma etapa da nossa tarefa, da nossa jornada, cumprida diante de Deus. Graças a Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos que estão acompanhando conosco a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, da Santa Bíblia. Viu? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.